Você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa boa? O que as pessoas diriam para você se falassem a respeito de você? Aquela pessoa é uma boa pessoa? Ou aquela pessoa é uma má pessoa? O que diriam de vocês? O que vocês acham que as pessoas iriam dizer de vocês? Porque eu sei que agora a gente está com todo... pastor, isso é pegadinha, senhor, né? Eu sei que Jesus falou lá, quando o jovem rico perguntou, né? Bom mestre, aí Jesus fala, não há ninguém bom a não ser Deus. A gente sabe que somente Deus é bom. Mas a gente sabe que existem no mundo pessoas boas e pessoas más. E eu tenho certeza que você conhece pessoas boas e pessoas más, né, no mundo também. O que você acha que as pessoas iriam dizer de você? Que você é uma pessoa boa ou que você é uma pessoa má? Levante a mão se as pessoas acham que as pessoas iam dizer que você é uma boa pessoa. Não precisa ficar com orgulho, com ego, não. Pode levantar a mão, né? Eventualmente. Eu espero que as pessoas digam que eu sou uma boa pessoa, né? Porque é difícil a gente fazer uma autoanálise com relação à bondade, né? É difícil a gente dizer, eu sou uma boa pessoa, eu sou uma má pessoa. Até porque bom e mal depende do ponto de vista, não é verdade? Né? Quer ver um exemplo? Quem gosta de jiló? Levanta a mão. Olha aí, ó. E eu tenho certeza que alguém olhou assim para quem falou que gosta de jiló. E falar que jiló é bom é um ponto de vista, né? Tem pessoas que gostam muito, tem pessoas que não gostam. Eu não gosto, né? E tem coisas que a gente gosta, tem coisas que a gente acha bom, tem coisas que a gente acha ruim. Por isso que é difícil, quando a gente fala você é uma boa pessoa, é difícil a gente falar o que é bom. É bom do ponto de vista de quem? Porque tem coisas que a gente faz que tem pessoas que acham bom, tem coisas que a gente faz a mesma coisa, tem pessoas que acham ruim. Então, quando a gente fala se nós somos uma boa pessoa, do ponto de vista de quem? Depende, né? Às vezes, aos nossos olhos, nós somos boas pessoas, mas será que outras pessoas, quando olham para nós, dizem nós somos uma boa pessoa? Aí, mais importante ainda, será que quando Deus olha para nós, Ele diz, você é uma boa pessoa, ou você é uma má pessoa? E para isso, para essa reflexão, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 25. A gente vai ler do versículo 14 até o versículo 30, mais conhecida como a parábola dos talentos. Tenho certeza que você já deve ter ouvido essa parábola, uma parábola bastante conhecida. Se você não ouviu, aí você pode aí acompanhar Mateus capítulo 25, a gente vai fazer a leitura a partir do versículo 14 até o verso 30. Diz assim: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. Então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2 ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se do que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: O Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: O Senhor confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse: Sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: Servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu.
Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que lhe tem, lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, Senhor Deus. Te agradecemos porque ela é tão viva, Senhor Deus, e ela fala tanto aos nossos corações. E a nossa oração, Senhor Deus, nessa manhã, é que o Senhor tenha liberdade, Pai, para falar aos nossos corações. Que o Senhor possa, Pai, nos ensinar nessa manhã. Nos ensinar a sermos boas pessoas, sermos servos bons e fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Você é uma pessoa boa. E olha, me chama muito a atenção nesse versículo, porque aqui Deus, Ele olha para esses servos, né? E aqui essa parábola dos talentos, ela é uma analogia à nossa vida cristã, né? Os talentos é tudo aquilo que nós recebemos de Deus para que possamos administrar nesse mundo, seja bens financeiros, seja os nossos dons, nossas habilidades, as nossas aptidões. E esses servos somos nós, né? Esses servos aí são uma figura nossa de como nós lidamos com as coisas de Deus, né? E aqui, para 2 desses servos, Deus ele fala, servo bom e fiel. Veja no versículo 21 e versículo 23, o Senhor desses servos, ele olha para esses servos, depois da jornada, ele fala, servo bom e fiel. E esse deveria ser o alvo de todos nós, né? Chegar no final da nossa vida, o que você quer ouvir quando tocar a trombeta, né? Quando chegar aquele grande dia que você for se encontrar com Deus, o que você vai querer ouvir de Deus? Servo bom, muito bem, servo bom e fiel? Ou você vai querer ouvir de Deus? Servo mau e preguiçoso. Ou em algumas versões, servo mau e negligente. Gostei muito dessa versão atualizada que diz servo mau e preguiçoso. Veja que Deus ele está falando aqui sobre duas características, duas marcas que devem estar presentes na vida cristã: a bondade e a fidelidade. Essas duas coisas, elas devem estar presentes na vida cristã. A bondade e a fidelidade, elas são tão importantes que olha lá o que diz o Provérbios capítulo 3, versículo 3. Olha o que diz. Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. Vamos todos repetir? Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-as ao pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. Veja essas duas características, bondade e fidelidade. São duas características entre todas que nós temos, né? Entre toda a lista que existe do fruto do Espírito, lá de Gálatas capítulo 5, que a bondade e a fidelidade, elas fazem parte dela. Veja que essas duas são umas das mais importantes. Coisas que nós deveríamos ter presentes, né, como um colar, né? Não tem como uma pessoa sair sem ver o colar. Às vezes a pessoa usa uma correntinha, né, debaixo da camisa, assim, alguma coisa pessoal. Mas normalmente, né, você que é marido, tenho certeza que quando a esposa vai escolher o colar, ela até pergunta para você: olha, meu amor, tá bom esse colar? E às vezes tem uns colares que eles chamam a atenção, né? Aquele colar bonito, né? Por quê? Porque o colar era para ser visto. O colar ele é usado para ser visto pelas pessoas, né? E da mesma maneira, a bondade e a fidelidade têm que ser marcas que têm que ser vistas pelas pessoas. Por isso que eu perguntei no começo da mensagem, como que as pessoas, quando elas olham para você, será que elas vê em você a bondade e a fidelidade de Deus? Será que as pessoas, quando olham para nós, será que elas têm visto a bondade e a fidelidade de Deus? E eu gostaria de refletir com os irmãos nessa manhã sobre essas duas características, sobre bondade e fidelidade. A bondade, em primeiro lugar, a bondade. A bondade ela é um fruto do Espírito, como diz lá em Gálatas capítulo 5, 22. Né? O que é bondade? O
que é bondade? Né? O dicionário, ele diz que bondade, né, eu gosto muito, né, ir lá no pai dos burros, né, chamado o dicionário. Olha o que o dicionário diz de bondade. Benevolência, inclinação para fazer o bem. Generosidade, qualidade das pessoas que praticam boas ações. Se você perguntasse para uma pessoa, você se considera uma pessoa boa? O que você acha que a grande maioria das pessoas ia dizer? Sim. E se você perguntasse por que você se acha uma pessoa boa? O que você acha que as pessoas iam responder? O que as pessoas responderiam? Por que você é uma pessoa boa? O que a pessoa ia falar? Bom, eu não bebo, não fumo, nunca matei ninguém, né? Não conto mentira, sou uma, né? Não roubo. Toda a listinha do não, ela falaria para você. Por isso eu me considero uma pessoa boa, porque eu não faço nada disso. E esse é o grande erro. O grande erro é achar que bondade é não fazer mal. Se eu não faço nada de errado, logo eu sou uma pessoa boa. Isso é um erro. Isso não é correto. E a gente vai ver isso aqui nessa parábola. Porque bondade não é o ato de não fazer nada. Às vezes a gente acha que bondade é só, bom, se eu viver uma vida justinha, não contar muita mentira, não roubar, não trair ninguém, eu sou uma pessoa boa. E isso não é bondade, isso não tem nada a ver com bondade. Veja que foi isso que esse servo mau fez. O que o servo mau fez? Nada. Ele pegou o talento e fez o quê? Pôs debaixo da terra e não vou fazer nada. Não vou mexer. O meu Senhor é um Senhor severo. Eu não vou nem tocar aqui. É a religião do não toque, não faça. E ele achava que isso era uma coisa boa a se fazer. Já os outros dois servos não foram os que não fizeram nada. Pelo contrário, eles pegaram e eles trabalharam em cima daqueles talentos que eles receberam. Então, meus irmãos, bondade não é um ato de não fazer nada. Se eu não faço nada, não quer dizer que eu sou bom. Não quer dizer que eu não faço a lista do não pode, não bebo, não fumo, não mato, não brigo com ninguém, não grito alto com as pessoas. Isso não quer dizer que eu sou uma pessoa boa. Isso não faz de nós pessoas boas. O fato de não fazer nada não quer dizer que eu sou uma pessoa boa. Pelo contrário, quando eu não faço nada, eu estou fazendo alguma coisa. Sabe o que a Bíblia fala das pessoas que não fazem nada, que não fazem o bem? Olha o que diz lá em Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ora, se eu sei que eu preciso fazer algo de bom, se eu sei que eu preciso praticar a bondade, se eu sei que eu preciso trabalhar naquilo que Deus me deu, se eu sei que eu preciso gastar esforços naquilo que Deus me deu, se eu não faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou pecando contra Deus. Foi isso que aconteceu com esse servo mau. Ele recebeu esses talentos de Deus, ele falou, não, eu não vou mexer aqui, porque vai que eu faço alguma coisa errada, vai que eu perco. Eu imagino que se esse servo tivesse chegado para aquele senhor e falou, olha, eu recebi esse talento do Senhor, e veja que a palavra de Deus diz que Deus deu de acordo com a capacidade de cada um. Para quem tinha bastante capacidade, o Senhor deu 5 talentos, para outro deu 2, para outro deu 1. Né? E eu imagino que se aquele que recebeu um talento falasse, olha, meu Senhor, e talento aqui é dinheiro, né? Essa palavra talento aqui é uma quantidade de dinheiro. Eu imagino que se ele falasse, olha, eu tentei abrir um negócio, abrir uma barraca de cachorro-quente, alguma coisa, vender limonada, e não deu certo, Senhor. Eu gastei o dinheiro, me enrolei com capital de giro, não deu certo, perdi todo o dinheiro. Eu tenho certeza que ele vai falar, tudo bem, você tentou, né? Você pelo menos trabalhou nisso. E eu tenho certeza que ele não ia falar mal da pessoa, porque ele deu para que ele trabalhasse com aquele talento. Isso, e às vezes poderia acontecer, e até ele poderia, o Senhor até entenderia, porque até, enfim, aquele recebeu um talento só, porque ele tinha uma capacidade menor.
de lidar com os talentos, né? Mas ele foi negligente. Ele não trabalhou. Ele falou, eu não vou. E tem muitas pessoas que são negligentes com aquilo que Deus tem dado a elas. Não está enterrado, eu não quero mexer. Né? Deus tem dado a espiritualidade a cada um de nós. Deus tem dado uma porção da fé a cada um de nós. E quantos de nós temos negligenciado a nossa fé? Quantas pessoas têm negligenciado as coisas de Deus? Né? E isso não faz de nós pessoas boas, pelo contrário, nos faz pessoas más diante de Deus. Eu gosto muito de encontrar exemplos na Bíblia. E como vocês sabem, na Bíblia não tem exemplo, porque o próprio Jesus aí fala, não tem ninguém bom a não ser Deus. E a gente não acha, mas a gente acha alguns exemplos na Bíblia de homens que se destacaram e eram reconhecidos na humanidade como pessoas que se destacavam pela bondade. E aqui o primeiro homem que a gente encontra na Bíblia é Noé. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, fala isso. Olha o que diz, o que a Bíblia fala de Noé. Olha lá. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Ou seja, Noé era um homem justo e perfeito. Tem algumas versões que falam justo e bom, apesar que não é a palavra bondade que aparece, é a palavra perfeição mesmo. Ele era um homem reto, justo e reto na sua geração, na geração que ele vivia, no mundo que ele vivia, ele era um homem justo e perfeito. E diz a Bíblia que ele andava com Deus. Gente, Noé, ele é um exemplo para nós. Ele é um exemplo de bondade. Ele é um exemplo de o que nós devemos fazer para buscar a bondade, para buscar sermos bons. Porque Deus olhava para Noé e falava, opa, você é um servo bom e fiel. Tanto assim que ele foi o único homem poupado, ele e a sua família foi a única família poupada em toda aquela geração, que era uma geração perversa, conforme a palavra de Deus dizia. E, meus irmãos, a única maneira que tem de ser bom, né, coloca lá de novo Gênesis 6, 9. Olha a única maneira que tem, a Bíblia já começa a dar algumas dicas aqui, do que nós precisamos fazer para sermos pessoas boas. Olha o que Noé fazia. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. E é muito interessante que esse versículo bíblico, ele não fala que Deus andava com Noé. Ele fala que Noé andava com Deus. Eu vou repetir. O versículo bíblico não fala que Deus andava com Noé. Ele fala que Noé andava com Deus. Sabe por que eu digo isso? Porque tem muitos crentes que têm um estilo de vida de querer que Deus ande com ele. Ó Senhor, Senhor Deus, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Senhor, vai abençoando, Senhor. Vem comigo, Senhor. Anda comigo. Senhor, depois de amanhã, Senhor, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso. Senhor, vem comigo, Senhor. O Senhor precisa vir comigo me abençoar. Né? Crentes que querem que Deus ande com ele. E Noé, ele não era uma pessoa assim. Noé, ele ia atrás de Deus. Era ele que andava atrás de Deus. Onde Deus ia, ele ia junto. Se Deus não ia, ele não ia. Quer ver? Abre lá a sua Bíblia, lá em Gênesis capítulo 8, versículo 13. Gênesis 8, 13. A gente vai ler do 13 até o 18. Gênesis capítulo 8, versículo 13. A gente vai ler do 13 até o 18. A gente está colocando aqui, né? Olha o que diz. Isso daqui conta depois da história do dilúvio, tá? Aqui, quando está terminando o dilúvio, né? Deus ele falou para Noé, né? Vai lá, entra na arca, entra, né? Põe toda a bicharada, junta a sua família, né? E fecha a porta. Olha o que diz agora Gênesis capítulo 8. Aconteceu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé, saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos.
faça sair também todos os animais que estão com você, tanto as aves como o gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Né? Olha que coisa interessante, né? Noé ficou um longo tempo dentro da arca. E eu não sei você, né? Quantos tem animal em casa? Cachorro, gato, né? Eu tenho dois cachorros. E não dá para ficar com eles dentro de casa muito tempo, não, porque, né, eles precisam tomar banho, né, precisam chover. Agora você imagina Noé com toda a bicharada dentro daquela arca. Quanto tempo foi, pastor? Eu não lembro quanto tempo foi, né? O período que foi, não estou lembrado exatamente, mas foram uns bons meses lá dentro da arca. E aquele cheirinho de leão molhado lá dentro, não devia estar uma coisa boa. Mas o que me chama muita atenção é o versículo 13 e o versículo 14. Né? Olha o que diz lá o versículo 13 e o versículo 14. O versículo 13 diz que no primeiro dia do primeiro mês, a terra secou. Parou a chuva, a terra secou, a arca se assentou na terra, estava seca a terra. Noé olhou, tirou a cobertura da arca, olhou e o solo estava sequinho. O que você faria nessa ocasião? Aquela arca, aquele cheiro que não se aguentava mais, né? Imagina você que está dentro de casa há uma semana, chega domingo, eu preciso me inscrever de qualquer jeito para ir no culto presencial, porque eu não aguento mais ficar em casa, ou eu preciso ir no supermercado, nem que seja para comprar uma dúzia de banana, porque eu não aguento mais ficar em casa. E imagina Noé lá no confinamento da arca. O solo já tinha secado. O que o impedia de abrir a porta e sair? Mas ele ficou lá dentro. Por que ele ficou lá dentro? Por que ele não saiu da arca? Porque Deus, ele tinha mandado para ele: Noé, entra na arca. Deus não tinha falado para ele sair ainda. Deus, ele falou para Noé: entra na arca, Noé. Deus não falou para ele sair. Não é porque o solo estava seco que dava o direito dele sair. Não é porque toda a ocasião já tinha passado, já estava tudo certo, que ele poderia sair. Foi só no versículo 14, olha o que aconteceu. Aos 27 dias do segundo mês, 57 dias depois só. Somente 57 dias depois, Deus ele fala: Noé, agora sai da arca. E aí o que Noé faz? Aí sim Noé vai, sai da arca. Meus irmãos, isso é andar com Deus. Quando Deus fala comigo, eu vou e faço. E se Deus não falar nada? Não faça nada. Isso é andar com Deus. Isso é buscar a vontade de Deus. É isso, por isso que Noé ele era reconhecido, porque ele fazia o que Deus ordenava. Se Deus colocasse para ele e falasse: olha, vai e faz, ele ia e fazia. E por isso, meus irmãos, que muitos dos nossos intentos, eles dão errados. Deus ele não falou para a gente fazer muitas coisas, que às vezes, grandes projetos da nossa vida, às vezes Deus ele não fala nada com a gente, ainda assim a gente vai e faz, e aí a gente vai acabar quebrando a cara. E quantas vezes a gente quer que Deus ande com a gente, mas nós não estamos dispostos a andar com Deus. Por isso que Noé ele era reconhecido como uma pessoa boa diante de Deus, como um servo bom e fiel, como alguém que Deus olhava e ele falava: esse é um servo bom e fiel, porque ele andava com Deus, ele obedecia a Deus. Será que nós temos sido servos bons? Será que nós temos andado com Deus? Será que nós temos feito aquilo que Deus tem ordenado para nós fazermos? Deus ele tem confiado coisas nas nossas mãos. Deus tem confiado bens para nós, Deus tem confiado dons e talentos. Será que nós temos utilizado isso na obra do Senhor? Será que nós temos sido servos bons? Será que a bondade é algo que tem acompanhado as nossas vidas? Não apenas a bondade, mas a fidelidade também, ela é uma marca do cristão. Veja que a fidelidade, ela também é um dos frutos do Espírito. Vamos abrir lá em Gálatas capítulo 5, 22, só para a gente ver a listinha, só para você não se esquecer aí, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22, a lista aí, né, do fruto do Espírito. Veja lá, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Veja que a bondade e a fidelidade, elas são aí duas partes, né, do que a Bíblia fala como sendo o fruto do Espírito. E a fidelidade também é uma marca que deveria ser presente nas nossas vidas, assim como a bondade, ser bons de novo, ser bom aos olhos do Senhor, não aos olhos das outras pessoas. A fidelidade, o que é fidelidade, afinal? Talvez você entendeu o que é bondade. Bondade não é ficar parado, bondade é ir fazer o bem. Bondade é quando eu vou e eu faço, quando eu exercito os meus dons. E fidelidade, o que é fidelidade? Olha o que diz o dicionário. Fidelidade, honesto, verdadeiro, que tem compromisso com aquilo que assume. Sempre quando a gente fala de fidelidade, talvez a primeira imagem que venha na sua cabeça é marido e mulher, não é verdade? Né? Principalmente quem é casado sabe bem disso. Você perguntar, você é uma pessoa fiel? Se perguntasse para o marido ou para a esposa, ela fala, sim, eu sou uma pessoa fiel. Por que você é uma pessoa fiel? O que normalmente o marido ia responder ou a esposa ia responder? Por que você é uma pessoa fiel? Por quê? Porque eu nunca traí o meu esposo, porque eu nunca traí a minha esposa. Não é isso? Não seria talvez essa a definição de fidelidade? Talvez você que é cônjuge, você que já é casado, talvez você pense assim, bom, eu sou fiel por quê? Porque eu nunca traí alguém. Mas será que é isso fidelidade? Porque a gente já viu algumas dicas na bondade, porque não é o fato de eu não fazer o que é errado que me faz uma pessoa boa. Da mesma maneira a fidelidade. Não é o fato de eu nunca trair ninguém que me faz uma pessoa fiel. A fidelidade é também algo que precisa ser exercido. Né? E eu gosto muito de... Um dos jeitos que a gente tem muito bom de definir as coisas é olhando para o antônimo dessas coisas. Né? Como que a gente define fidelidade? Bom, o que a Bíblia fala aqui que é o contrário da fidelidade? Porque não é a infidelidade. Veja o que diz lá no versículo 26. Vamos voltar lá em Mateus 25. Olha o que diz lá no versículo 26. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso. O contrário da fidelidade é a preguiça. Não é interessante isso? Porque talvez você possa pensar, bom, o contrário da fidelidade seria a infidelidade, mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia define que o contrário da fidelidade é a preguiça. E veja aqui, meus irmãos, que esse também é o grande erro. Esse é o grande erro, que achar que ser fiel é deixar como está. Ser fiel é não fazer nada. E quem é casado sabe muito bem disso, né? Igual você, né? Você que é mulher. Qual foi a última vez que o seu esposo lhe deu um buquê de flores? Ih, pastor. Na época de namoro. Já estou casado há 30 anos, pastor. Qual a última vez que você recebeu um elogio do seu esposo? Ah, pastor, isso foi um pouco mais recente, faz só uns 10 anos. Meus irmãos, o casamento a gente sabe que é uma florzinha que precisa ser regada, né? Todo relacionamento é uma flor que precisa ser regada, cuidada, né? Podada, às vezes, para que cresça com saúde. Isso, todo relacionamento ele é assim. E meus irmãos, o que nós temos com Deus também é um relacionamento. Aliás, a própria palavra de Deus, ela traz que uma das maiores analogias do casamento é justamente o nosso relacionamento com Deus. E da mesma maneira, se o que temos com Deus é um relacionamento e um relacionamento de compromisso, nós não podemos deixar do jeito que está. A gente não pode deixar do jeito que está. Ah, eu não traio Deus. Mas o que você faz para ele? Ah, eu também não faço nada. Será que isso é a fidelidade? Será que isso é sinal de fidelidade? Meus irmãos, os servos fiéis, eles procuram desenvolver aquilo que eles têm. E da mesma maneira como eu fui procurar a bondade na Bíblia, apesar de não ter achado, a gente achou Noé, que é o primeiro exemplo, a gente acha também um exemplo de fidelidade na Bíblia, que está lá em Números, capítulo 12. Versículos 7 e 8. Olha o que Deus fala aí
de Moisés. Aqui é Deus falando, o próprio Deus falando. Olha o que ele diz. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês tiveram medo de falar contra o meu servo, contra Moisés? Números 12, 7 e 8. Veja Deus falando de Moisés. Ele é o quê? Fiel. Moisés, ele é uma das únicas pessoas que a Bíblia fala como sendo alguém fiel. E da mesma maneira, meus irmãos, que a gente vê que o segredo da bondade é andar com Deus, é obedecer a Deus, a gente vê aqui o segredo de Moisés. Porque nesse versículo ele fala que ele é fiel em toda a minha casa. E olha o que Deus fala dele. Falo com ele face a face. Veja o tipo de relacionamento que Moisés tinha com Deus. Não é um relacionamento de eu sou fiel a Deus, eu não faço nada de mal para Ele. E é isso que às vezes um conceito errôneo de fidelidade, achar que fidelidade é eu não fazer o mal para a pessoa. Pelo contrário, a fidelidade, ela consiste na comunicação. É preciso que, quando existe um voto de fidelidade, está implícito aí que existia comunicação também. Porque veja o que Deus fala. Ele fala, olha, meu servo Moisés, ele é fiel. E por que Deus ele fala que o servo dele era fiel? Ele fala o seguinte, eu falo com ele face a face. Eu converso com ele. Eu tenho um relacionamento com ele. E isso é o que faz a fidelidade. Meus irmãos, a fidelidade aos olhos de Deus não é a coisa que, eu não faço nada para Deus, isso é fidelidade. Não, pelo contrário. Deus ele considera aqueles que são fiéis, aqueles que têm um relacionamento de comunicação com Deus. Aqueles que buscam ouvir a voz de Deus e aqueles que falam com Deus. E aqui a gente percebe alguns dos segredos da fidelidade. Se nós queremos verdadeiramente ser fiéis a Deus, precisamos do quê? Falar com Deus. Ouvir a Deus. Isso é a comunicação. Assim como num casamento, que se não existe a comunicação, a fidelidade ela fica comprometida. Da mesma maneira, sem comunicação não há conhecimento, e sem o conhecimento não há fidelidade. Esse foi o grande erro do servo mau. Olha lá no versículo 25, Mateus 25, 25. Aliás, versículos 24 e 25. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Veja, aquele servo, ele achava que conhecia o seu Senhor. Ele fala, olha, eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é um homem bravo, então por isso que eu escondi. Ele achava que conhecia, mas ele não conhecia de verdade. Porque se ele conhecesse de verdade, ele iria saber que aquela ação seria uma ação inadmissível para aquele Senhor. Veja que aquele servo, talvez ele não conhecesse tanto o seu Senhor, ele não tinha se comunicado tanto com o seu Senhor. Talvez quando ele recebeu aquele talento, ele nunca perguntou para aquele Senhor, Senhor, o que eu faço com isso? Senhor, onde o Senhor quer que eu use? O que o Senhor quer que eu faça com esse talento que eu recebi? Faltou comunicação. E da mesma maneira, meus irmãos, quantos cristãos hoje, ou muitos que se dizem cristãos, que não têm um relacionamento com Deus, não buscam conhecer o Senhor. O profeta Oséias diz que o povo de Deus ele é destruído porque falta uma coisa. Qual que é essa coisa? Conhecimento. Conhecimento de Deus. Meus irmãos, como é importante buscar o conhecimento de Deus. É na comunicação com Deus que nós o conhecemos. Por isso, meus irmãos, Deus ele tem chamado cada um de nós a buscarmos mais e mais nas práticas da oração e da leitura da palavra. Porque na leitura da palavra de Deus eu conheço Deus, eu conheço como Ele é. Ele fala conosco através da sua palavra. E na oração nós falamos com Deus. Deus ele nos conhece. O que está dentro do nosso coração é expresso
A nossa vontade, ela é expressa diante de Deus. Meus irmãos, somente conhecendo a Deus nós podemos ser fiéis a Ele. Não existe outra maneira. O único jeito que tem realmente de nós sermos fiéis a Deus é quando nós o conhecemos. E aí sim, quando eu conheço a Deus, eu sei o que Ele quer de mim. E aí sim eu consigo ter um relacionamento de fidelidade com Deus. Por isso que Moisés ele era fiel. Porque ele falava com Deus face a face. Talvez você fale, pastor, mas como que eu vou falar com Deus face a face? Tem coisas, Senhor, que... Deus, eu não consigo, eu nunca vou ser como Moisés, muito menos ainda como Noé. Talvez você esteja falando, pastor, eu sei, mas isso daí está tão longe de mim, falar com Deus face a face. E eu tenho certeza que talvez você esteja esperando, puxa, Noé, Moisés, são caras que estão tão acima que eu, pobre pecador aqui, como que eu faço? Como que eu posso ter uma vida que agrade ao Senhor? E talvez você esteja pensando, eu não tenho, Senhor. Deus sabe disso. Por isso que quando Deus olha para os seus servos, Ele dá talentos diferentes, Ele dá responsabilidades diferentes para cada servo. E para quem Deus deu mais talentos, Ele vai requerer mais. Para quem deu menos talentos, Ele vai requerer menos, mas Ele vai requerer algo também. E essa é a grande maravilha, meus irmãos, do cristianismo, porque Deus, Ele nos chama para ser fiéis no pouco que nós temos. Deus aqui não está chamando cada um de nós para sermos Moisés, Noés, ou Elias, ou os profetas que fizeram chover fogo do céu. Às vezes a gente acha, e talvez essa seja a grande ilusão que muitas pessoas colocam, que cada um de nós vamos fazer cair fogo do céu, chover milagres. Às vezes, talvez isso nunca aconteça conosco. E quando a gente olha na história da igreja, a gente percebe que isso é uma realidade na história da igreja. Homens que tiveram grande poder, homens que receberam muito de Deus, a eles muito foi dado e a eles também muito foi cobrado, como é o caso dos apóstolos, como é o caso dos líderes da igreja. Mas a gente olha crentes mais simples, que talvez nunca fizeram um grande milagre, que talvez nunca fizeram aí mover montanhas, mas ainda assim foram vidas cristãs maravilhosas. Mas o que me chama muito a atenção nesse texto que nós lemos é no versículo 21, quando Deus ele fala: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Você foi fiel no pouco. Veja que talvez você esteja falando: pastor, mas eu talvez nunca vou conseguir falar com Deus face a face e ter essa intimidade que Moisés teve com Deus. E realmente isso acontece. Quantos de nós temos dificuldade de ouvir a voz de Deus? Quantas vezes a gente não abre a nossa Bíblia, a gente fala: Senhor, fala com a gente vai e abre, não, aqui Deus não está falando, aí você muda. Lê um salmo, não, aqui também não. Aí você vai ler outro, aí é genealogia, não, aqui também não vai rolar. Aí a gente quer ouvir a voz de Deus. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, fala comigo, e Deus não fala nada. Como eu queria ser como Moisés, falando com Deus face a face, porque aí eu sei que eu falo, Deus responde. E somos aí, digamos assim, pobres mortais, Mas o que é maravilhoso nesse texto é que, mesmo recebendo pouco de Deus, podemos sim ser fiéis no pouco. Mesmo recebendo uma porção pequena às vezes de Deus, uma pequena fé, digamos assim, podemos sim: Senhor, perdoa a minha pequena fé. Mas Senhor, eu vou trabalhar nessa pequena fé que eu tenho. Eu vou ser fiel no pouco. E meus irmãos, quando nós somos fiéis no pouco, sabe o que Deus faz? Deus dá mais. E Deus dá mais. E Deus dá mais talento. E se talento é trabalho e habilidade, sabe qual que é a recompensa para quem trabalha para Deus? É mais trabalho, é mais habilidade, E você que é crente, por isso que a gente vê tanta gente na igreja, trabalhando, e a pessoa trabalha e amanhã está fazendo outra coisa, um talento. É mais, Deus ele dá mais, Ele também cobra mais, Ele pede mais responsabilidade também, mas Ele dá mais também. Por isso, meus queridos, não é o quanto nós temos, mas o como nós temos trabalhado com aquilo que Deus tem colocado diante de nós. E quando Deus ele vem falar conosco nessa manhã,
Ele não está cobrando de você que você mova montanhas. Mas talvez Ele esteja cobrando de você. Como você tem se dedicado a Deus nos poucos minutos que você tem de comunhão com Ele durante o dia? Se isso tem acontecido. Como você tem trabalhado com as finanças que você tem, apesar de serem poucas? Como você tem trabalhado com as suas habilidades, com os dons que Deus tem colocado nas suas mãos, apesar de você achar que serem poucos? Como você tem agido, como nós temos agido diante de Deus? Talvez nunca seremos bons como Noé, nem fiéis como Moisés, mas hoje Deus Ele nos chama para sermos fiéis no pouco, sabendo que naquilo que está ao nosso alcance, naquilo que está às nossas mãos, nós devemos sim ser fiéis, ser bons. Bondade não é o fato de eu dizer, não faço, não faço, não faço. Mas Deus Ele nos chama para que nós possamos fazer, para que nós possamos agir. Meus irmãos, já basta de sermos uma igreja, da igreja do não faça. Que miserável nós seremos se formos conhecidos como, nós somos pessoas boas porque não fazemos isso, não fazemos aquilo, não fazemos aquilo. Mas não fazemos nada, estamos enterrando o nosso dom. Deus Ele tem nos chamado para nós exercermos o nosso dom. Deus Ele tem chamado cada um de nós para que possamos colocar em prática os nossos dons. Deus Ele tem chamado a mim e a você para nós nos levantarmos, não sermos mais preguiçosos no reino de Deus. Quantos crentes preguiçosos? Quantos crentes aí que parece que já aceitei Jesus, agora é só empurrar para a barriga, esperar o Senhor voltar, está tudo certo. Não, meus irmãos. É hora de nós agirmos, é hora de nós fazermos a diferença, de levantarmos, de irmos, sair de casa, ir no mercado, comprar uma cesta básica para quem está precisando, pegar o telefone e fazer uma ligação para quem está precisando. Agir, isso é fazer, isso é ser bom, isso é ser fiel. Isso é agir, isso é colocar em prática aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Temos poucas coisas, sim, pode ser verdade, mas mesmo no pouco nós precisamos ser fiéis a Deus. Afinal, todos nós queremos ouvir quando o Senhor chegar: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre muito. Entra na alegria do seu Senhor. E eu tenho certeza que nenhum de nós vai querer ouvir servo mau e preguiçoso. Você foi negligente, você sabia que eu era severo. E o final desse servo, que é um servo inútil, o versículo 30 fala: lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Servos inúteis não servem para nada. Esses não pensem que vão entrar no reino de Deus. Isso é muito sério. Fomos chamados para sermos bons e fiéis. E a minha oração é que a bondade e a fidelidade ela possa verdadeiramente ser, como diz em Provérbios 3:3, ser coisas que são vistas na minha vida e na sua vida, que as pessoas possam olhar para nós e poder dizer: essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa fiel a Deus. Que isso possa ser uma verdade nas nossas vidas. Amém? Vamos colocar em pé, nós vamos orar.